Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aí com a mesa 12 agora, a última mesa de hoje. As apresentações da mesa 12, então, vão ser sobre a arte retórica e a liberdade civil em Thomas Hobbes, Patrícia Nakayama, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Hobbes Eloquente, Questões Retóricas e seus Prefácios Políticos, da Fran de Oliveira Lavina, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vou falar. E, por último, Verdade e Retórica nos Elementos da Lei Natural e Política de Thomas Hobbes, Marcelo Cerqueira Bonano, da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Bom, as informações, as mesmas das outras mesas, né? Cada um dos apresentadores terá 20 minutos. Eu já peço desculpas que eu vou provavelmente interrompê-los quando faltar 5 minutos. E, ao final do tempo, quando esgotado, eu vou pedir para que concluam as apresentações. As perguntas vamos deixar para o final, da mesma forma que estamos fazendo, então peço que o pessoal utilize aí o recurso do raise hands, né, do levantar as mãos, para fazer as perguntas. Aqueles que não conseguirem, que possam mandar as perguntas pelo chat, e aí eu vou direcionando as perguntas para os apresentadores. Ok? Dito isso, com a Patrícia Nakayama. Olá, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo aí a organização do evento por possibilitar essa jornada aí nesse período tão difícil, né, para todos nós. Então, meus mais sinceros agradecimentos mesmo, porque realmente é muito bonito, assim, então um encontro muito bacana. Bom, então eu vou falar sobre essa relação entre arte retórica e liberdade civil, né, em Thomas Hobbes. Então, a minha comunicação ela vai se dividir basicamente em três partes. Na primeira parte, vou introduzir muito rapidamente essa noção de arte e retórica em Thomas Hobbes. Depois eu vou falar um pouco da liberdade civil e, após isso, vou fazer a correlação, né, entre essas duas ideias. Bom, então, comecemos já, né, pela definição geral da arte retórica. Então, a retórica aqui tratada é a faculdade humana que se presta a conquistar a opinião do ouvinte. Isso aqui é a definição do próprio Hobbes, está lá na retórica dele, na parte 1, capítulo 1, seção 1, lá no English Words. E também uma arte de bem falar, né, subdividida entre elocutio e pronunciatio, também está lá no mesmo lugar. Então, ao nos referirmos à arte retórica nesse estudo, o nosso entendimento será, portanto, delimitado aí pela conceituação de Thomas Hobbes, porque existem várias, né? Então, como elocução e pronunciação eram definições muito comuns no tempo de Hobbes, Hobbes não as detalha. Então, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Pronunciatio tem a ver com pronunciação, né? E tem a ver com a própria pronúncia, não é muito difícil de compreender. Já a elocutio, a gente pode entender melhor com o Cícero. É a terceira parte, né, da divisão das 5 partes da arte da eloquência do Cícero, que, cito Cícero, é a acomodação das palavras idôneas ou adequadas para a invenção. E a invenção, por sua vez, significa a reflexão acerca das coisas verdadeiras ou verossimilhantes que remetem à causa provável. Eu vou trabalhar bastante essa noção de invenção aqui, tá? Isso aqui está no Cícero, no De Inventione, capítulo 1, parte 7, subseção 9. Há alguns comentadores que tratam do tema, né? Mas aqui eu vou trazer só o Skinner por questões de tempo, até porque ele um pouco resume as posições existentes sobre esse tema na filosofia de Thomas Hobbes. Embora o Skinner tenha avançado muito, né, nessas pesquisas sobre a arte retórica inglesa no século XVII, ele considerou que a retórica hobbesiana era, e cito Skinner, um conjunto característico de técnicas linguísticas derivadas das doutrinas retóricas, da inventio, da dispositio e da elocutio, as 3 elementa principais das teorias clássicas e renascentistas sobre a eloquência escrita. Isso aqui está lá na Razão e Retórica, né, da filosofia de Thomas Hobbes, na edição de 99, na página 21. E, como a gente pode observar, já é uma concepção diferente da apresentada por Hobbes, né? Então, a gente primeiro tem que considerar, né, que no século XVII o conhecimento ele não era assim tão especializado, né,
como é atualmente. Evidentemente, Skinner tem consciência disso, né? Mas eu acho que, mesmo assim, ele acabou tratando a arte somente como uma técnica, né? E na realidade, no século XVII, as coisas eram um pouco mais misturadas, né? Não só na filosofia de Hobbes, mas a gente vai ver também os filósofos, né, como Vico, o Nietzsche, enfim, vários filósofos que vão fazer isso que eu vou mostrar aqui em Hobbes. Então, partindo deste ponto, entendemos que a introdução dessas duas ideias, da elocutio e da inventio, elas são de extrema relevância quando se analisam outras definições na filosofia de Hobbes, e, nesse sentido, a arte da retórica, ela não é somente uma técnica, né, mas ela está presente nos principais aspectos da filosofia hobbesiana. Então, não pretendo esgotar aqui a questão. Quem tiver interesse, o meu argumento está muito melhor desenvolvido na minha tese de doutorado, que está lá disponível no site da USP. Então, hoje eu vou trabalhar somente a noção de inventio e fazer a sua relação com a liberdade civil. Então, a inventio, ela é citada lá no capítulo 12 do Leviatã, onde Hobbes nos mostra, né, ao contar sobre o tempo em que os homens viviam sem um poder comum, as imagens de uma guerra. Então, aos esparsos períodos ensolarados, Hobbes compara aos tempos de paz. Este tempo é similar à época em que os homens viviam sem outra segurança senão as que eram oferecidas somente, cito Hobbes, pela sua própria força e sua própria invenção. Lá no capítulo 13 do Leviatã. Então, a força assim, é fácil a gente entender, né? Mas a noção de invenção, ela foi bastante subestimada aí ao longo da história da filosofia hobbesiana. Então, o que cada um cede, né, ao soberano é justamente a força e a sua invenção. Lembrando lá daquela terceira parte da eloquência, né? Porque tanto a invenção quanto a força são fontes de poder. Lembrando que a invenção é a reflexão acerca das coisas verdadeiras ou verossimilhantes que remetem à causa provável. E aí, pegando aqui a definição de poder, né, é a previsão de um bem futuro a partir dos meios presentes. Quer dizer, tem a ver com essa questão de prever os efeitos, né? Conforme a definição de poder, a primeira definição de poder que está lá no capítulo 10º, e a própria definição de filosofia, né, em Thomas Hobbes. A manipulação das causas, a fim de produzir determinados efeitos, independentemente da verdade das suas proposições, era um conhecimento que o soberano deveria possuir e aplicar. E aqui cito Hobbes, porque quando vemos como qualquer coisa acontece, devido a que causas e por que maneira, quando causas semelhantes vierem ao nosso poder, sabemos como fazê-las produzir os mesmos efeitos. Então, capítulo 5 lá do Leviatã, né? A manipulação do conhecimento das aparências ou dos aparentes efeitos, a fim de gerar os mesmos efeitos, constitui o conceito de filosofia de Hobbes. E também o esquema da inventio na arte da retórica hobbesiana. Então, vejam, né, que só por essas definições, né, de filosofia e também na definição de poder, que são ideias centrais lá da filosofia hobbesiana, ela também vai estar nessa ideia central da arte retórica de Hobbes, que é a noção de inventio. E, por esse motivo, ela vai ter uma profunda influência na filosofia política de Hobbes. E, nesse sentido, é que eu faço a crítica a Skinner, né? Que a gente não pode, portanto, considerar a retórica somente como um conjunto de técnicas a ser aplicadas, né? E a gente acabou de ouvir aí na apresentação do Vinícius também, né, o comentário que eu fiz. É importante a gente se lembrar também que no século XVII, uma das estratégias retóricas é esconder a arte no discurso. Então, era muito comum todo mundo falar, olha, aqui eu não estou utilizando nenhuma estratégia de arte retórica. Isso é uma das tópicas retóricas muito utilizadas no século XVII. Agora eu já vou passar para a questão da liberdade civil, aqui o segundo ponto da minha comunicação. Então, eu não adentrarei a questão da liberdade geral, né, por questões de tempo, e vou só fazer uma pequena menção à liberdade natural, pela qual essa é determinada aí pela vontade de Deus, né? A causa primeira do apetite humano é sempre divina, e a liberdade natural é, portanto, compatível com a necessidade, pois a vontade primeira é necessária para a ação humana e esta provém de Deus.
Porque se não fosse assim, né, a liberdade dos homens, e aqui cito Hobbes, seria uma contradição e um impedimento à onipotência divina. Isso aqui está lá no capítulo 21 do Leviatã. Então, essa causa divina na liberdade natural, ela estabelece uma cadeia causal, né? Já na situação do Estado civil, essa cadeia ela deixa de ser natural e ela adquire uma artificialidade criada pelos homens. A cadeia artificial ela é representada pelas leis civis e uma característica interessante que eu quero destacar aqui é a sua fragilidade, porque Hobbes nos diz que, cito Hobbes, esses laços, por sua própria natureza, são fracos. Está lá no capítulo 21, o famoso Liberdade do Súdito. Então, é importante destacar, né, e diferenciar a liberdade civil da liberdade dos súditos, né? Então, a liberdade dos súditos, ela reside no silêncio das leis e nas ações permitidas pelo soberano. Está, né? Lá no capítulo 21 também, ou seja, ela é relativa aos corpos individuais. Já a liberdade civil, ela diz respeito unicamente e exclusivamente à liberdade do Estado, e a liberdade dos súditos depende da liberdade civil. Então, aqui, a noção de liberdade civil ainda guarda suas raízes lá na antiguidade greco-latina, onde o cidadão livre é o cidadão que pertence a uma polis livre. E essa questão, como fez o Dário, né, ela me chamou a atenção porque, aparentemente, né, essa noção de liberdade civil, ela parece ultrapassada, mas é interessante como que os conflitos atuais acabam chamando atenção para temas que a gente já imaginava que já estavam ultrapassados, né, na filosofia. E aí eu queria dividir também essa reflexão com vocês, né? Então, Hobbes vai dizer que a liberdade a qual se encontram tantas e honrosas referências nas obras de história e filosofia dos antigos gregos e romanos, não é a liberdade dos indivíduos, mas a liberdade do Estado, né? Está lá no capítulo 21. Aristóteles, né, por exemplo, ele vai falar que o regime da liberdade é a democracia, mas a liberdade do ponto de vista da polis, né? E especialmente do comando. Então, vou citar aqui o Aristóteles, o fundamento básico da democracia é a liberdade, isto é, a ideia de que só neste regime há participação na liberdade. Isso aqui está lá na Política, 1317b e seguintes. Então, a noção de liberdade no sentido de que o cidadão participa do comando, né, da polis. Então, o cidadão livre é aquele cidadão que é pertencente a uma polis livre. Aparentemente, isso não requer maiores explicações, né? Mas, ao longo da história da filosofia política, em Hobbes, isso se tornou sinônimo do elogio do despotismo monárquico. É só a gente pegar, por exemplo, a definição de hobbismo, né? E até hoje, lá no dicionário Webster, a gente pode encontrar, que fala sobre o controle despótico sobre a lei, a moral e a religião. E a gente vai ver que não é bem assim, né? Então, as obras hobbesianas, elas demonstram sempre que o poder soberano pode ser ou uma assembleia ou um monarca, nesse sentido. No caso da monarquia, o rei legisla, e no caso da democracia, a assembleia legisla. Então, em ambos os casos, são portadores de uma soberania absoluta, né? Conforme está lá no capítulo 18 do Leviatã. Então, ocorre que a liberdade dos súditos, ela aparece, portanto, obscurecida, né, dentro dessa discussão. Como se os súditos não tivessem liberdade alguma, ou muito pouca liberdade. E, para corroborar essa leitura, né, para um pouco as pessoas, né, que defendem essa leitura do Hobbes despótico, eles apresentam geralmente 3 pontos, e eu vou mostrar como essas pessoas, na realidade, elas têm razão, porque tem que ser assim mesmo, né? Só que eu vou contrapor a partir de 3 paradoxos que as pessoas geralmente se esquecem, né? E que hoje, na verdade, atualmente, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, me parece que fica escancarado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui
sobre essa pouca liberdade dos súditos é que o soberano ele tem direito sobre a vida e sobre a morte, está lá no 21, né? O segundo ponto seria que nada do que o soberano fizer pode ser considerado justo, quer dizer, pode ser considerado injusto, né? Tudo que o soberano fizer é justo. E, além disso, né, várias passagens do Leviatã soam, né, como manuais de poder absoluto. E aí eu passo aos meus 3 comentários que acabam construindo uma espécie de paradoxo dentro dessa filosofia. Então, a primeira consideração, eu acho que muitos de vocês já estão, né, até adivinhando aí a resposta, é o direito sobre a vida e a morte. Então, o Hobbes, ele considera o fato do súdito poder desobedecer, né? A gente conhece aquela passagem lá do 21, uma vez que o soberano estaria infringindo o motivo de sua existência, que seria proteger a vida. Mas a gente tem que atentar ao fato de que é possível desobedecer, mas o soberano tem sempre o direito sobre a vida e sobre a morte. Sobre o tópico 2, né, a gente já falou bastante sobre isso aqui na nossa jornada, né? O justo e o injusto só existem no Estado Civil e após a instalação... Licença, Patrícia, 5 minutos. Tá, obrigada. Após a instalação do poder soberano. Então, como soberano, isso está lá onde não há poder comum, não há lei. E onde não há lei, não há justiça. Está lá no capítulo 3. E o tópico 3, sobre esse manual de poder absoluto, é que, e aqui eu também já vou encerrando a minha argumentação, o princípio desse raciocínio que eu vou fechar agora é que para que exista a liberdade civil, ou seja, a segurança de não vir a padecer de morte violenta e a possibilidade de viver sobre a própria indústria, o Estado deve possuir uma soberania absoluta. Em outras palavras, eu gostaria de trazer aqui um excelente argumento análogo ao que eu pretendo desenvolver, que é o argumento do meu estimado colega Leiser Madanes, no seu livro Heráclito Arbitrário, Hobbes e Spinoza e a Liberdade de Expressão. Para Madanes, né, além de cada homem pactuar com cada homem em conceder a força para o soberano, a segunda maneira de assegurar a paz é, entre aspas, aí já cito expressões do próprio Madanes, né, desideologizar o Estado, convertendo em uma instituição neutra, que também é uma outra expressão do Madanes, perante as diversas instâncias sociais que disputam uma crença ou perspectiva social. Então, somente na condição de soberania absoluta, isto é, somente o soberano exerce de fato o monopólio da força pública, as controvérsias nunca, cito Madanes, degenerarán en sedición, pues no llegarán a poner en peligro la paz pública. Está na página 68, lá do Madanes. Então, em outras palavras, somente um Estado livre, no qual o soberano é absoluto, os homens possuem liberdade de expressão, desde que não tenham acesso à força e garantam, desta forma, a soberania absoluta do Estado. E aí eu acrescento que o debate público livre, ele só acontece num Estado livre com uma soberania forte. Um Estado cuja soberania é fraca, dominada por outros países ou por interesses de facções que determinam suas vontades sobre o poder soberano, o resultado é claro. O debate público é fraco e um grupo acaba dominando a posição comum. Então, para além da questão do debate público, uma soberania fraca também é incapaz de promover a sua liberdade civil, em especial os direitos civis, né, o ius civili, porque, segundo Hobbes, cito Hobbes, direito à liberdade, nomeadamente a liberdade que a lei civil, lex civili, nos permite, e a lei civil é uma obrigação que nos priva da liberdade que a lei de natureza nos deu. Está lá no capítulo 26 do Leviatã. Lebrun faz recordar uma interessante lição, né, que quando reivindicamos direitos, nos dirigimos ao Estado e a ninguém mais, lá naquele livrinho O que é Poder. Ou seja, recorremos, aí estou usando uma expressão de Lebrun, né, aquela odiosa filosofia de Hobbes. Então, a concessão de força e da invenção essa como capacidade de raciocinar sobre as coisas verdadeiras ou semelhantes que remetem à causa provável, é essencial para a existência do Estado. O Estado hobbesiano promove uma inventio formal, uma regulamentação através das leis, mas não necessariamente sobre os conteúdos.
Assim, por exemplo, regulamenta as sucessões, mas não diz o nome da pessoa a suceder o cargo de soberano representante. Nesse sentido, as leis, dentro da perspectiva da Inventio, antecipam o futuro, explicam o passado e organizam formalmente o presente. E aí eu exemplifico meu argumento aqui com o tema da religião, né, no Império Romano, né, que chegou até o Reino Unido, que o Hobbes tomou como paradigma do poder, no sentido de que o Império Romano não se importou muito com as religiões, né, ele simplesmente as regulamentou e perseguiu somente os judeus, né, está lá no capítulo 12. Então, chegando aí ao final, né, dessa pequena reflexão, a liberdade civil, portanto, ela vincula-se com a invenção na medida em que organiza a vida civil a fim de manter a república livre e soberana. Então, cabe ressaltar que essa liberdade civil ela não é determinada pela vontade divina, tal qual na liberdade natural, e por esses motivos seus laços são frágeis. A fragilidade reside na precariedade da manutenção do monopólio das forças do Estado, agindo conforme as leis civis, e esta na correlação de total concentração de poder, seja numa democracia ou numa monarquia. No entanto, paradoxalmente, é o que promove os direitos civis dentro do Estado de Direito. Então, quando os ignorantes chegam ao cargo de soberano representante e defendem a fragmentação da unidade do poder, incentivando a divisão da sociedade, armando a sociedade civil e fragilizando o monopólio da força e da invenção, a soberania perece. Os cidadãos perdem, em primeiro lugar, suas liberdades civis ou seus direitos, que são concedidos somente aos membros da facção. Isso pode levar o Deus mortal à morte. Aqui, Hobbes também, certamente, condenaria o mau uso da arte retórica, que, através da manipulação das paixões dos homens, suportam um ignorante no poder. Chama de ignorante, pois, dirá Hobbes, que se trata de um indivíduo ou de uma assembleia que ignora a incompatibilidade entre a liberdade natural e a existência da soberania. Aí finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Vamos para a segunda da mesa, Hobbes eloquente, questões retóricas e seus prefácios políticos. Freud Oliveira Lavino, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, como disse a Patrícia, que falou anteriormente. Nesse momento é importante que a gente possa, apesar da fragilidade, da dramaticidade do momento, é importante que a gente possa discutir as ideias. Eu vou passar direto à leitura do próprio texto, para que a gente não perca muito tempo e, na medida que no final tem a abertura para as perguntas, a gente pode dirimir algumas dúvidas. Então, o título é Hobbes eloquente, questões retóricas de seus prefácios políticos. Em virtude das especificidades que constituem o prefácio, que também podem ser encontradas nas epístolas dedicatórias, cumpre realizar um pequeno escurso que possa delimitar tais especificidades. Com efeito, o prefácio, oportunamente, nos permite refletir sobre as características da escrita política e, neste caso, da escrita política hobbesiana, uma vez que é neste espaço da obra que o autor fala diretamente ao seu leitor, apontando os elementos presentes no ato fundacional do texto. Ora, o leitor, sendo destinatário do texto, é um dos elementos fundacionais da obra. A afirmação hobbesiana, presente no prefácio do Leviatã, ao considerar que conhecer e filosofar é o mesmo que ler, nos impõe o exercício de refletir com certa minúcia sobre as características gerais da escrita política que se explicitam nos prefácios. Nas dobras da escrita política, e colada à imagem do autor, está a figura do leitor ideal, buscado e nomeado pelo próprio autor. O autor pode nomeá-lo, pois ele também é leitor, uma vez que o ato de escrita e de leitura não podem ser dissociados. No caso do Detive, por exemplo, em virtude da epístola dedicatória, podemos identificar a existência de 3 tipos de leitores. O autor, como primeiro leitor, o leitor singular, aquele a quem se dirige a epístola dedicatória e que possui certa primazia em relação aos demais leitores, e, em terceiro lugar, o leitor ideal, almejado pelo autor. Ademais, na enunciação direta do prefácio,
São remetidos os motivos da obra, seu conteúdo e organização, esmiuçando-se daí as propriedades do estilo adotado. A estilística e o conteúdo formatam as características que serão requeridas do leitor ideal. Em muitos casos, é preciso, no prefácio, demover o leitor de certas ideias e imagens que ele traz de leituras anteriores. O leitor nunca chega vazio à obra, por conseguinte, é também com estes antecedentes que o prefácio deve lidar. É o que faz Hobbes, em um dos casos aqui esmiuçados, a utilizar na epístola dedicatória de Do Cidadão a imagem da Roma republicana. Ele inverterá o sentido desta imagem que seus leitores trazem consigo, e é de posse da imagem desfeita que o leitor de textos de outros textos poderá ser o leitor de Hobbes. A ideia inicial era fazer uma comparação entre os prefácios políticos das obras de Hobbes, mas pela exiguidade do tempo a gente não vai poder fazer isso. Então, eu vou me deter num caso específico da epístola dedicatória do Cidadão. Assim, além da figura do autor, é a própria figura do leitor que surge no espaço do prefácio. Se compararmos as principais obras de filosofia política seiscentista, um procedimento comum entre os autores. Trata-se da nomeação direta do leitor. Nomeação que pressupõe, no geral, as seguintes características. Primeira, o prefácio está para a obra como o exórdio está para o discurso. Segundo, no modo como se estruturam os prefácios, nota-se sem maiores dificuldades a permanência das influências da tradição retórica entre os autores modernos, ainda que a retórica, no decorrer da modernidade, caia sempre mais em descrédito teórico, desde que no discurso fundador do pensamento moderno, isto é, quando a partir da crítica cartesiana, o corpus retórico se vê reduzido à mera artificialidade exterior ao pensamento. 3. O exemplo paradigmático dos movimentos realizados por um autor nos prefácios políticos é o prefácio maquiaveliano do Príncipe. 4. O prefácio apresenta um aspecto dúbio em relação à obra. Embora materialmente ele seja parte dela, a perspectiva que nele é dada ao leitor é de que ainda não se está, de fato, no interior da obra. Tanto que o autor pode apresentá-la como um terceiro, que se interpõe no diálogo entre autor e leitor. Nunca dizemos que adentramos a obra apenas pelo fato de se ter lido o prefácio. Assim, no espaço prefacial, temos o autor assumindo a perspectiva do leitor e posicionando-se como que fora da própria obra. E, por fim, o último elemento, a importância do prefácio para as obras de filosofia política encontra um dos seus sustentáculos na própria natureza da escrita política, que, enquanto escrita peculiar, é também uma forma de intervenção. Ora, nunca se intervém sozinho. É preciso ganhar o leitor para a causa justificada na obra. E esta operação se inicia no prefácio, onde o autor fala diretamente ao seu leitor. Em outras palavras, é preciso convencer, portanto, sem ser eloquente. Então, se tivéssemos que falar de um lugar da obra política, e nesse caso, da obra política hobbesiana, onde a eloquência tem um lugar central e aparece com mais força, poderíamos dizer, talvez, que esse principal lugar são os prefácios e as epístolas dedicatórias, pela natureza do prefácio e pela natureza destas epístolas, já que a função da obra é principalmente demonstrar e não convencer. Então, vamos agora passar para o caso particular que eu me proponho abordar. Desconstruindo imagens adquiridas de leituras anteriores. O caso de Roma, na epístola dedicatória do De Tio. Hobbes abre a epístola dedicatória com imagem forte e secularmente estabelecida, aquela da Roma altiva e livre,
sempre apresentada pelos pensadores que defendem os regimes populares e republicanos, contra os quais Hobbes se posiciona. Nós sabemos que Hobbes é um partidário da monarquia, embora ele diga isso no próprio prefácio do De Tive, nós não podemos demonstrar isso como demonstramos o princípio da ciência política, mas podemos tecer elementos de probabilidade em defesa desse sistema de governo. Então, nesse sentido, nós temos aí uma disputa de narrativa, de discurso entre esses dois, entre os partidários dessas formas contrárias de governo. Com efeito, não é apenas na epístola que abre a De Tive o único lugar em que o pensador inglês recorre ao argumento histórico, mas particularmente à imagem que certa tradição historiográfica apresenta de Roma. Em Os Elementos da Lei Natural e Política, por exemplo, Hobbes antecipa o argumento com o qual iniciará do cidadão. Cita o próprio Hobbes. Ainda que seja frequente nos escritos daqueles autores de filosofia moral, Sêneca e outros, tidos em alta estima entre nós, nem por isso a opinião segundo a qual o tiranicídio é lícito, designado por tirano qualquer homem no qual reside o direito de soberania, é menos falsa e perniciosa à sociedade humana. Mas essa doutrina provém das escolas da Grécia e daqueles que escreveram no Estado romano, no qual não apenas o nome de tirano, mas o de rei era odiado. Fim de citação. Depreende-se, assim, a destreza com que o autor seiscentista por ter sido um bom leitor da tradição humanista, maneja imagens históricas bem estabelecidas. Evidentemente que Hobbes não pressupõe que seus leitores tenham feito todas as mesmas leituras que ele fez. Todavia, sabe que a imagem que procura esgarçar do imaginário deles é conhecida por muitos, mesmo por aqueles que nunca leram os historiadores romanos, pois nos debates públicos tal imagem tem força de argumento e é sempre usada em toda oposição aos regimes monárquicos. Tal imagem tem força de argumento justamente por se tratar de Roma, mais do que a democracia grega, uma vez que se imputa a grandiosidade de Roma à sua forma republicana e seu fenecimento às anomalias e degenerescências decorrentes de seus imperadores. Vejamos, então, o que escreve Hobbes logo no início da epístola dedicatória do De Tive. Cito: dizia o povo de Roma a quem o nome de rei se tornara odioso, tanto pela tirania dos Tarquínios, quanto pelo gênio e as leis daquela república, dizia, retomo eu, o povo romano, embora pela voz de um particular, se é que Catão, o censor, era um mero particular, que todos os reis devem ser incluídos entre os animais de rapina. Mas o próprio povo romano, que com suas águias conquistadoras espalhou seus altivos troféus por todo o vasto e remoto mundo, impondo aos africanos, asiáticos, macedônios, aqueus e a muitas outras nações conquistadas uma especiosa servidão, a pretexto de fazer deles súditos romanos, não era ele uma figura igualmente rapaz? Fim de citação. A desconstrução engenhosa que Hobbes visa realizar no seu leitor joga com dois argumentos. O primeiro dele trata-se de tentar confundir em uma só imagem duas formas de governo. A republicana, encarnada no ódio do povo romano contra os reis, e a monárquica, ao se pressupor que todos os reis agem como animais de rapina, portanto, de forma cruel e desumana. Sendo esta a natureza dos reis, os regimes monárquicos nada mais são que a rapinagem do rei contra o povo. Por isso, ser legítimo não somente o tiranicídio, pois não é apenas em condições extraordinárias que o rei é tirano, mas sempre porque sua natureza é a rapinagem. Ora, Hobbes, apresentando uma suspeição
na forma da indagação final, deslegitima aquele extrato que fundamenta a posição contra os reis, o povo. É o povo o motivo central do argumento hobbesiano, tanto que o termo se repete 3 vezes. Dizia o povo de Roma é a expressão que abre o comentário. Depois se ratifica com o povo romano, para no fim impingir a este mesmo povo aquilo que ele impingia aos seus reis. Se os reis são animais de rapina, o povo não é menos que isso também. Surpreende então Hobbes, o seu leitor. Se Roma era republicana internamente, com outros povos agia monarquicamente, fazendo aquilo que criticava, a rapinagem de seus reis. Se Roma era altiva, livre, conquistara seu sucesso pela sua forma de governo republicana, nunca deixou de agir de maneira imperial. Para outros povos, Roma não era mais nem menos que um perfeito tirano. Dessa maneira, a contradição recai sobre o povo, não sobre os reis e a monarquia. O povo age segundo aquilo que condena, donde a consequência expressa nas 2 máximas, que vão ser aludidas justamente no prefácio do Dom Cidadão. Cito o próprio Hobbes: para ser imparcial, ambos os ditos são certos, que o homem é um Deus para o homem, que o homem é o lobo do homem. O primeiro é verdade se compararmos os cidadãos entre si, e o segundo se cotejamos a cidade. Fim de citação. O segundo argumento assinalado está expresso na figura de Catão. A personagem romana aparece na passagem não apenas na forma da autoridade comprobatória, mas ele expressa aquilo que Hobbes havia afirmado em os elementos da lei natural e política, de que nos estados populares regidos por grandes assembleias, como era o caso romano, 5 minutos. Beleza, destaca-se um homem ou um grupo que, pelas qualidades oratórias, fazem da democracia, cita o próprio Hobbes, uma aristocracia de oradores ou a monarquia temporária de um orador. Fim de citação. Por isso, de Catão é dito que era a voz do povo e que não era um mero particular. Resulta disto que o povo, de fato, nunca fala por si, mas pela voz de um particular que exerce sua monarquia temporária de orador, ou pelas vozes do grupo que forma a aristocracia de oradores. Daí que, um pouco mais adiante, a contradição impingida ao povo é posta sobre os ombros de Catão, diz Hobbes. Alguns poderão admirar-se que o próprio Catão, homem de tão grande renome por sua sabedoria, a tal ponto prevalecesse a animosidade sobre o julgamento e a parcialidade sobre a razão, que ele considerava equitativa no seu estado popular, aquela mesma coisa que na monarquia censurava como injusta. Se Roma era livre e conquistara vastíssimos territórios, não era por causa de sua forma de governo republicana, mas sim em virtude do agir de maneira imperial. Atente-se aqui que Hobbes não quer apenas desconstruir uma imagem que seus leitores trazem consigo, mas também se trata de opor-se a uma fonte implícita, que não muitos antes dele louvaram a liberdade republicana de Roma, e justamente a partir do comentário de um texto historiográfico, o Maquiavel republicano dos discursos sobre a primeira década de Tito Livre. Mais uma vez, passado e presente se cruzam pela perspectiva dos leitores, e por isso é preciso desmontar uma imagem trazida por eles. São os leitores partidários dos antigos que instalam no presente, isto é, no tempo do autor inglês, um sentido político cuja significação, segundo o próprio Hobbes, baseia-se em uma visão distorcida do passado. Demolir a lendária imagem da Roma republicana é também demolir os argumentos dos partidários da causa republicana. É difícil dissociar as duas coisas, a imagem da cidade de Roma e a causa republicana, uma vez que no correr do tempo uma se alimentou da outra. Com efeito, depois de se ter lido Maquiavel, é quase impossível desconsiderar o quão oposta é a posição hobbesiana quando comparada às seguintes afirmações. Cito uma passagem dos discursos sobre a primeira década do Tito Livre.
Vendo o primeiro lado dos romanos, que se deve dar a guarda de uma coisa àqueles que têm menos desejo de usurpá-la, e sem dúvida, se considerarmos os objetivos dos nobres e dos plebeus, veremos que naqueles grande desejo de dominar, e nestes somente o desejo de não ser dominado, e por seguinte maior vontade de viver livres, visto que podem ter menos esperança de usurpar a liberdade do que os grandes. De tal modo que, sendo os populares encarregados da guarda de uma liberdade, é razoável que tenham mais zelo, e que, não podendo eles mesmos apoderar-se dela, não permitiriam que outros se apoderem. Fim de citação. E aqui, encaminhando à conclusão, dessa maneira, se é verdade que o povo romano, e não os reis, agia como ave de rapina, cai por terra a defesa maquiaveliana do Estado popular e ou do governo misto. Ademais, pela contradição de fazer aquilo que condena, a guarda da liberdade não pode estar com o povo. Desfeita a imagem, segundo Hobbes, idealizada de Roma, se esvai com ela seus defensores, os leitores partidários dos antigos e, entre estes, os leitores de Maquiavel. Tem-se, pois, um exercício eloquente, pois demover estas imagens dos leitores não é um exercício que se realiza apenas por demonstração. Trata-se de redimensionar o leitor no prefácio, de tal modo que, quando chegarmos ao prefácio do Leviatã, o leitor deve se considerar, antes de qualquer coisa, leitor de si mesmo. Mas, para que isso ocorra, é preciso, mais uma vez, o colocar no centro de uma outra construção eloquente, que, no caso do Leviatã, não se sustentará apenas nas imagens verbais. O próprio corpo do leitor será o índice de tal construção. É isso, e obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela apresentação. Vamos dar continuidade com o último apresentador. Verdade retórica nos elementos da lei natural e política de Thomas Hobbes, Marcelo Cerqueira Bonano. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento, pelo evento e pela oportunidade dessa exposição. E vou partir também direto para a leitura do texto, tá? Vou falar sobre verdade retórica nos elementos da lei natural e política de Hobbes. Esse trabalho tem como pano de fundo o trabalho do Skinner, Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes, em que ele defende que há uma recusa da retórica nos elementos da lei e em Do Cidadão, e uma recuperação da retórica no Leviatã. Então, também vale lembrar que temos como fundo dessa exposição uma dissertação de mestrado, em que eu falo sobre o uso da retórica como objeto, o uso da retórica como instrumento nos elementos da lei. Tá? Dissertação de mestrado defendida na Unifesp em julho de 2019. Então, parto para a leitura do texto. Verdade retórica nos elementos da lei natural e política de Thomas Hobbes. Tentar desvendar a maneira como se opera a retórica nos elementos da lei natural e política de Thomas Hobbes exige a sincronia de uma série de esforços. O esforço inicial envolve a correta localização da obra, não só estabelecendo um preciso cenário histórico, mas, ainda mais importante, determinando o público com quem Hobbes tenta dialogar ao conceber a obra. Ignorar o último ponto pode acarretar o inconveniente de receber o texto como pura reflexão desvinculada do contexto político direto e não como uma obra que pretende lidar com um espectro político específico. Um erro como esse pode gerar algumas confusões interpretativas, entre elas a ideia de que há uma recusa da retórica nos elementos da lei. Há, de fato, uma tensão que não se pode ignorar. Porém, tal tensão possui diferente chave de decodificação. A peculiaridade da obra aqui em análise, os elementos da lei natural e política, encontra-se no fato de localizar-se no meio de um processo que precisava a um só tempo ser observado, internalizado e traduzido. A nova ciência esteve em tensão constante com a tradição e os próprios meios intelectuais da Inglaterra do século XVII denunciavam isso. Tomemos como exemplo a fundação do Gresham College. Por mais que essa instituição fosse mais voltada para o ensino do que para a pesquisa, o espaço oferecido para preciosas reuniões e intercâmbio de ideias entre cientistas foi fundamental, dada a falta de espaços fixos para tanto.
Além disso, o evidente direcionamento diferente dado em relação ao ensino de geometria e astronomia mostrava como o Gresham College se opunha significativamente a Oxford e Cambridge. Nas duas últimas, ou tais matérias não eram ensinadas, ou isso era feito de maneira muito precária. O resultado desse déficit de formação das principais referências universitárias inglesas era o curioso fato de que a maioria dos proeminentes nomes da ciência do período tiveram que aprender suas ciências depois de seus períodos universitários. Seguir o rastro da gênese da ciência no início do século XVII inglês envolve não só uma guinada de olhar de Oxford e Cambridge para Londres, como também a não fixação desse olhar apenas no Gresham College, já que as escolas fundadas e supervisionadas pelas companhias mercantis também colaboraram significativamente com o processo. A escola mantida pela Corporação dos Alfaiates, por exemplo, tinha entre seus veteranos nomes como Robert Jacob, médico de Elizabeth, Sir William Petty, médico de Jaime I, William Croom, um dos membros originais da Royal Society, Thomas Heath, astrônomo, Richard Andrews, médico, e William Haughey, botânico. Em Londres, o acesso a uma boa educação científica, tão boa quanto oferecida no restante da Europa e muito superior àquela oferecida nas grandes universidades inglesas, era algo ao alcance de um amplo público. Circulavam, na época, muitos tratados científicos populares que colocavam em dúvida a autoridade aristotélica e a autoridade de qualquer pensador que não tivesse suas ideias corroboradas pela experiência daqueles que entrassem em contato com elas. Esse confronto com a tradição foi sintetizado de maneira canônica por Francis Bacon em seu novo órgão. Apresentado o cenário que cerca os elementos da lei, e quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre esse fundo histórico, recomendo a leitura de Origens Intelectuais da Revolução Inglesa, do Christopher Hill. Seguindo, apresentado o cenário que cerca os elementos da lei, o maior esforço de Hobbes viria justamente nesse ponto. Como o terreno político ainda não havia sofrido com as incursões científicas do período, quais armas deveriam ser usadas para enfrentar a tradição? Como apresentar uma ciência civil que se oponha não só a sistemas tradicionais, como a discursos que os incorporaram de tal maneira que passaram a simbolizar enormes barreiras culturais a serem vencidas pelos esforços intelectuais que terão a infeliz missão de apresentar uma natureza humana indócil e prescrever os remédios para dominá-la? Como se pode efetivamente transformar uma cultura? Hobbes não oferece marteladas ríspidas e soluções fáceis, mas sim a participação no jogo filosófico discursivo em voga no seu tempo, o que exige paciência e extrema habilidade. Quais seriam as consequências desse enfrentamento e como isso afeta o projeto em questão? A questão em jogo nesse embate, com a tradição que Skinner insiste em jogar para a retórica, gira muito mais em torno de um pressuposto fundamental que distingue a filosofia hobbesiana da filosofia aristotélica e dos sistemas latinos, a saber, a sociabilidade natural dos homens. A questão da eloquência vincula-se a esse pressuposto dos últimos e ganha contornos específicos. No entanto, invertendo a polaridade desse fundamento, antes de nos adiantarmos em afirmar que a retórica deverá ser negada, mais prudente seria tentar entender os novos contornos que ela pode adquirir. A oposição da ciência civil hobbesiana aos antigos sistemas tem múltiplas facetas, e tais faces devem ser analisadas em conjunto e não hierarquizadas se quisermos compreender adequadamente o que está em jogo. A tradição aristotélica, responsável pela construção do ideal de vis civilis estabelecido entre os latinos e herdado pelos contemporâneos ingleses de Hobbes, destaca a importância da prudência na formação do cidadão que deve participar ativamente da vida da comunidade. Esse aspecto ético ligado ao ideal de virtude aristotélico, longe dos extremos, longe dos excessos e longe dos vícios, depende de um pressuposto fundamental, a sociabilidade natural dos homens. Só a experiência pode garantir a prudência, e tal prudência encontra seu lastro na condição de possibilidade de adquiri-la, que seria a ideia de que os homens são animais políticos. O ganho de prudência depende das negociações na vida de uma comunidade. As negociações dependem do logos, e desta feita. A prudência unida com a sabedoria pode gerar resultados verdadeiramente interessantes no espaço público. Porém, se partimos de um pressuposto oposto, a saber, o homem como lobo do homem, o binômio sabedoria-prudência se constrói de modo completamente diferente. A pressuposição da sociabilidade natural dos homens permite a fé na negociação no espaço público.
Sempre houve o reconhecimento da concorrência das paixões no processo, mas nunca as últimas estiveram conectadas com a inevitabilidade do caos, da guerra, da dissensão. Sendo assim, os homens tendem a buscar o acordo e o bem da comunidade, apesar dos inevitáveis conflitos entre os muitos interesses pessoais envolvidos. O acordo é necessário e deve ser negociado, mas a verdade não se encontra no mesmo registro que nas ciências naturais ou na matemática. E isso não é necessário. Existem muitas possibilidades de acordos comunitários que a história mostrou serem bem-sucedidos. Observar a história é um bom exercício para o desenvolvimento da prudência política. Existem inúmeras possibilidades de regimes políticos, assim como existem suas formas corrompidas a serem evitadas. Será ainda no registro da negociação no espaço público que se poderá evitar as últimas e alcançar as primeiras. A negociação exige habilidade e essa é medida pelo choque de discursos. A técnica retórica é fundamental, mas, se no horizonte está sempre o bem da comunidade, os desvios pautados em interesses pessoais não devem ser temidos. Constrói-se assim um ideal de cidadania que envolve não só o contato com a res pública, como a prática e o desenvolvimento das técnicas discursivas. Mais do que isso, se a tendência é para o acordo, fechar as possibilidades não é necessário nem conveniente. Por sinal, uma técnica retórica específica é resultado direto desse lastro filosófico. A construção de um argumento provável e intra partem. Estar preparado para receber objeções implica em saber argumentar em direções opostas, porque isso é possível em um terreno em que as possibilidades não estão confinadas e uma ideia de que a verdade de contornos não estão confinadas em uma ideia de verdade de contornos matemáticos. Diferentes possibilidades concorrem pelo bem público e são abraçadas como legítimas. O problema de fato surge quando se retira o pressuposto da sociabilidade natural dos homens e a virtude aristotélica não pode mais dar conta do universo político humano. Indo além, se o conflito é inevitável e o homem é predador do próprio homem, não estamos mais lidando com o universo de múltiplas possibilidades positivas, e sim com um tenso campo de batalha em que cada decisão errada é fatal. Legítima seria a busca da certeza nos mesmos moldes das certezas matemáticas. E, caso os resultados alcançados, mesmo que certeiros, não consigam dominar as mentes de todos os homens por influência de muitas paixões liquefeitas em um caldeirão cultural, cuja modificação de sua composição estrutural é radicalmente difícil e demanda tempo, a batalha a ser travada deverá ser demonstrativa e retórica. Se as observações da natureza humana levaram Aristóteles e Hobbes a direções tão diferentes, a posição hobbesiana carregada de urgência não permite que ele se furte de construir sua política, fechando todas as arestas. A perspectiva agora é de redução de danos. Se não é possível dominar as paixões, criar mecanismos que permitam certo controle já oferece condições para se evitar o retorno ao caos do estado de natureza. O convencimento do pacto é o primeiro passo, e isso exige largos passos da razão pela invocação das leis de natureza. Seguindo tais passos e estabelecendo o pacto, as garantias de paz dependerão de um poder coercivo que tenha força suficiente para sufocar os rompantes rebeldes das paixões. Esse poder coercivo precisará ser desenhado de tal forma que as bestas contidas tenham chances mínimas de avançar sobre a paz conquistada. Sempre haverá essa inquietude manifestada por um rosnar constante, um chacoalhar de correntes que indicarão que as feras, paixões, estão presas, mas que a instabilidade e fragilidade das grades que as aprisionam exigem um cuidado constante e atenção redobrada. Se aquilo que agita as correntes precisa ser administrado, dependendo do que alimentou as feras ao longo do tempo, os remédios a serem dados são muitas vezes de difícil aplicação. Algumas das grandes marcas de uma cultura são a linguagem e seus discursos, e, dependendo da força do que está por trás de determinado discurso, sistemas filosóficos e seus conceitos, fazer a separação do que está tão naturalmente misturado é tarefa assaz complexa. Muitas vezes o que se deseja transformar precisará de muito tempo e paciência para a completa absorção cultural. A força da espada garante a coesão inicial, e a força da cultura garantirá a longevidade. Um dos grandes pontos de convergência entre razão e cultura será justamente a retórica, conjunto de técnicas atrelada a certa visão de mundo, visão política associada ao ideal de vir civis. E desmontar essa estrutura implicará ainda uma espécie de repactuação.
O recuo genealógico ao estado de natureza não oferece os benefícios de uma instauração pura do pacto. Reviver pela razão esse ponto de transição não esconde todo o rastro cultural de um poder soberano já instituído e em crise. Revisá-lo, fechar arestas, reconstruir a ideia de soberania e resolver de vez as rusgas entre rei e parlamento exigiria o apelo à razão e uma inevitável guerra contra uma cultura que tende a rechaçar a ideia de se evitar disputas. O ideal de vir civilis seria substituído pela repactuação, reiteração das razões que fundamentam o pacto, e o remédio deveria ser administrado inúmeras vezes até ser absorvido culturalmente. Skinner acerta ao falar sobre o apreço hobbesiano pela ciência, pela verdade e pela demonstração em sua teoria política, mas erra ao reduzir esse ímpeto a uma tentativa de enfrentamento à estrutura retórica tradicional, como se a recusa desta implicasse necessariamente o salto científico que pretendeu dar. Ao contrário, a tentativa de imprimir a certeza científica em uma área tomada pela política tradicional deveria observar cuidadosamente os jogos discursivos em voga na época e criar condições dentro do jogo, e não fora dele, de adequar o novo método a um discurso estruturalmente reconhecível. Seria essa pedra de toque que permitiria o diálogo que deveria ser intensamente político. O universo humano é vivo e dificilmente seria totalmente domado e dominado pela ciência. O domínio deve vir pela narrativa a ser montada em torno do choque de interesses característico da natureza humana. A disputa sempre estará presente. A reiteração do domínio e do controle também. A ciência hobbesiana deveria se descobrir habilidosa em sua tentativa de negar o antigo, afirmar o novo e esconder o uso de antigas técnicas. A ciência, sua séria e decisiva tentativa de transformar a prática política, exigiria extrema cautela. A natureza humana é perigosa e uma denúncia pura e simples implicaria em imediata resistência e recusa. O amargo sabor 5 minutos. Ok. O amargo sabor do remédio hobbesiano precisará das tradicionais e calejadas técnicas da persuasão para desnudar o homem e ainda assim fazê-lo enfrentar a si mesmo, ao mesmo tempo em que possa se conhecer verdadeiramente. Eis o grande contraste entre a verdade científica percebida por Hobbes em sua ciência civil e o espaço de negociação sem fim e recheado de múltiplas leis que deveriam cobrir um sem número de controvérsias. Preservar-se implica permitir o desenvolvimento da espécie em toda a sua plenitude, o que significa para os seres humanos o total desenvolvimento daquilo que é exclusividade da espécie, a razão. Longe da distopia, o que parecia representar a degradação do humano por conta do peso da sombra do ideal de vir civilis, mostra-se o resgate da identidade humana por artifício da marca dessa identidade. A razão é a única capaz de garantir a sobrevivência da própria razão. A necessidade de tiro certeiro exige da razão a verdade e não meras alternativas. Não há outro caminho para a sua sobrevivência além do percurso oferecido por Hobbes. Trata-se apenas de observar o que a razão mostra. Qualquer eventual fracasso não será culpa do maestro que conduz a sinfonia oferecida pela razão, ao contrário, a culpa será do ouvinte desatento, tal como advertiu Hobbes no início do capítulo 1 dos Elementos. Eu cito: embora eu não erre menos do que eles, dano algum posso causar, pois, nesse caso, eu apenas deixaria os homens tal como se encontram, em dúvida e disputa. Porém, sem a intenção de dar por certo nenhum princípio, mas apenas de firmar na mente dos homens aquilo que eles já conhecem ou podem conhecer por sua própria experiência, espero errar o mínimo e, se o fizer, terá sido por causa das conclusões demasiado apressadas, as quais me esforçarei o quanto puder para evitar. E continua, ao assinalar possíveis erros dos seus interlocutores. Por outro lado, se raciocinando corretamente eu não obtiver consentimento, o que pode muito facilmente acontecer, daqueles que, por estarem certos do seu próprio conhecimento, não ponderam sobre o que lhes é dito, a culpa não será minha, mas deles, pois assim como me compete mostrar minhas razões, cumpre-lhes considerá-las com atenção. Notemos nesse ponto como Hobbes habilmente mobiliza a retórica como instrumento, fazendo a adaptação necessária à nova demanda política estabelecida por sua filosofia, a apresentação de uma ciência civil. O roteiro da retórica clássica não é deixado de lado. Ao contrário, mantém-se como condição de possibilidade de conquista do público com quem se pretende dialogar. No trecho supracitado, o estabelecimento do ethos no discurso não é deixado de lado.
Ao contrário, a questão da reputação do orador sofre interessante adaptação, sem que essa parte importante do discurso retórico clássico seja deixada de lado. Substitui-se a reputação do orador pela reputação da ciência. A ciência é apresentada como infalível, desde que o raciocínio seja conduzido adequadamente. Nesse sentido, apela-se às emoções da plateia de uma forma diferente. Todos são convocados para a construção do discurso de maneira aparentemente igualitária. A figura do orador, aquele responsável pela apresentação dos argumentos, é de alguma maneira camuflada pela construção da reputação de uma ciência que ganha contornos transcendentais de organização e arbitragem do trabalho, que passaria a ser repartido entre orador e plateia. Eu estou quase concluindo, mais 2 parágrafos. Ao longo da obra, outros elementos se acumulam nessa adaptação do uso da retórica para um novo público e uma nova ciência. Recurso de adaptação sugerido na própria retórica aristotélica, já que, para o filósofo... Operação da tradição. Será aí que irá se imiscuir um discurso que pretendia interferir direta e significativamente na política daquele período. Tal interferência dependia do apelo a um público receptivo às novidades científicas e com laços políticos com os principais atores dos conflitos que se desenhavam. Seriam justamente a burguesia entusiasmada com a ciência da aurora do século XVII e com relações estreitas com a Câmara dos Comuns, que cumpriria o papel de interlocutora direta de Hobbes nos elementos da lei. Mas, vale lembrar, tal receptividade não encontraria fácil abrigo na política, já que Hobbes inauguraria um movimento científico nesse campo. Terminando, desta feita, livrar-se da retórica não seria a melhor opção de divulgação das novidades obtidas. Ao contrário, seria pelo astuto uso dessa que as urgentes adesões políticas seriam possíveis. E assim eu encerro a minha exposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela apresentação. Vamos lá, então, agora, a parte final, são os 30 minutos finais aberto às perguntas. Já temos uma pergunta da Belle Monge. É isso? Isso, sou então, eu, posso? Passo. Ah? Tá com o nome aqui do Zoom, né? Pode falar, sim. Ok. Eu não tô aparecendo, né? Tô só falando. Tá aparecendo sim, tá com o vídeo aberto. Ah, tá bom. Então, bom, agradecer enormemente a mesa também, uma discussão super interessante, fiquei aqui com a cabeça funcionando o tempo todo a partir da exposição de vocês, e eu queria fazer um comentário e dirigi-lo a Patrícia, no final das contas, porque se eu entendi bem de toda a conversa que vocês fizeram aí, bom, o Skinner saiu pisoteado de vários lados, né? Essa oposição que ele faz muito tangente entre, né, a retórica e a ciência, que acaba de não ser mostrado, né, que não funciona bem. Mas, se eu entendi, a Patrícia ainda atacou um outro lado do Skinner, que é a divisão tangente que ele faz da liberdade republicana e liberdade liberal, a liberdade negativa, né? Porque você chamou a atenção para lá no capítulo do Leviatã sobre a liberdade, para essa ideia da liberdade do Estado, né? E como ela opera positivamente para o Hobbes, né? Quer dizer, a liberdade não é só nem quando ele está falando, e os antigos falam da liberdade do Estado, a liberdade que eles falavam é a liberdade do Estado, a liberdade civil. Ele não está falando isso descaracterizando essa forma de liberdade, mas ele vê positivamente essa noção que a gente poderia chamar republicana de liberdade, né? Então, a oposição também, republicanismo, liberalismo, também parece não funcionar direito, né? Eu queria saber da Patrícia, isso também pediu um esclarecimento, eu não entendi bem a ligação do tema da liberdade com o tema da retórica e da invenção, eu perdi aí o elo do teu argumento. E se vocês me permitirem falar um pouquinho mais, eu queria fazer um comentário ainda à fala agora também perdi o nome do palestrante, agora que acabou de falar. Uma coisa que foi me ocorrendo enquanto você falava, né, é que a ciência a gente tem que levar em conta também, e ela vai se tornando cada vez mais
vai adquirindo cada vez mais esse caráter ao longo da obra do Hobbes, ela é um pouco vazia, ela é um procedimento, né? Boas definições, demonstração. Então, ela se oferece como um espaço de interlocução, né? Digamos, regulado, bem regulado, que não exclui de modo algum a persuasão, a disputa verbal, etc., mas ela oferece ela é uma espécie de oásis assim que se pode racionalizar um pouco, um mínimo de racionalidade na conversa política, né? Então, eu queria só também ouvir comentário de vocês. Meu cachorro começou a latir dentro do escritório. Obrigada aí pela pergunta. Eu vou começar aí pela questão do Skinner, né? Na realidade, assim, eu pisoteei o Skinner só em alguns aspectos, porque esse livro dele, né, o Razão e Retórica da Filosofia, de Thomas Hobbes, faz um levantamento bastante interessante aí sobre a história da retórica no século XVII da Inglaterra, né? Então, tem muita coisa ali. Outra coisa que eu faço, na verdade, uma crítica pontual aí a essa questão, que é a tese dele, né? Mas, enfim, ele mesmo já reconsiderou essa posição dele em palestras. Eu não sei se ele chegou a publicar, mas eu já cheguei a ver em palestras dele, ele reconsiderando essa posição dele, mas não no sentido que eu coloco, né? Então, na questão da liberdade, tem um aspecto do Skinner que o Skinner também reconhece que a liberdade que o Hobbes está tratando, especialmente naquele livro Liberdade antes do Liberalismo, é uma liberdade republicana, né? O Skinner ele vai por esse caminho no Hobbes, mas aí ele chega na questão da liberdade negativa, mas eu não discordo, digamos, 100% dele, por isso que eu não o mencionei, né? Aí, a relação entre a liberdade civil e a retórica, ela fica justamente, né, nessa apropriação que o Hobbes vai fazer da Inventio. A Inventio, que é aí a terceira parte da retórica, desculpa, é a primeira parte da arte da eloquência do Cícero, né? A Inventio é a primeira, que significa refletir, né, sobre coisas verdadeiras ou verossimilhantes que remetam à causa provável, quer dizer, então isso, quando a gente vai pensar a questão da liberdade civil, a gente tem que pensar que a Inventio, ela está justamente presente nessa questão da liberdade civil, no sentido de que o que promove a liberdade civil são as leis, né, do ponto de vista, as leis por um lado, né, e é a concessão da Inventio, e a força por outro lado. Talvez isso não tenha ficado muito claro mesmo na minha exposição, mas a noção de que a Inventio ela vai promover esse encadeamento, essa cadeia, né, que o Hobbes vai dizer que é uma cadeia fraca, nesse sentido, ela vai também implementar essa liberdade civil do ponto de vista do lado da Inventio. Isso aparece, né, lá no Leviatã. O que a gente concede para o soberano é a nossa invenção e a nossa força. Então, para que exista liberdade civil, a gente precisa conceder a nossa inventio para o soberano, e no sentido de que o soberano vai reter esse aparato, essa engenharia, né, que é o funcionamento das leis. Não sei se eu não fiz claro agora. O Marcelo também, o qual a professora mencionou ele, se quiser responder, se quiser comentar. Deixa eu ligar o vídeo. De fato, eu também acho que vale fazer um comentário em relação ao trabalho de Skinner. É um trabalho absolutamente brilhante, como um levantamento, né, principalmente da recepção da retórica entre os contemporâneos de Hobbes.
mas talvez a sua conclusão seja um pouco apressada e não seja condizente justamente com todo o trabalho de fôlego, né, que vem anteriormente. As reflexões, né, sobre o porquê Hobbes teria mudado de ideia tomam uma pequena parte da obra, parte bem relevante se a gente for pensar em todo o volume construído, né, nessa exposição de como que a retórica é recebida entre os contemporâneos de Hobbes na Inglaterra do século XVII. Mas sobre a ciência como uma nova referência, né, para a construção dos discursos políticos, em Hobbes isso toma uma proporção bem diferente, porque justamente há essa mudança, né, de polaridade sobre a questão da sociabilidade natural dos homens. Se o estado de natureza, né, apresenta essa configuração caótica que apresenta, o choque entre discursos não vai se dar da mesma maneira que se dava quando a gente tinha o pressuposto da sociabilidade natural dos homens, em que muitas possibilidades legítimas concorriam. Acima de tudo, quando a gente coloca, né, o homem como predador do homem, temos que evitar o caos do estado de natureza, então os jogos discursivos vão ter que tomar, vão ganhar uma cadência diferente, e vão precisar, sim, ter a força da certeza da ciência para se evitar a todo custo o retorno ao estado de natureza. Então, vai ganhar um contorno diferente, e vai ganhar um contorno diferente também por se apresentar uma ciência, né, para se contrapor à forma de se fazer política que tradicionalmente se fazia. Então, há uma grande virada ali, em termos discursivos, com os elementos da lei de Hobbes. Posso só fazer um comentário muito bacana? Eu não comentei a fala do Fran, muito legal sobre a proposta de analisar os prefácios, né? Um pouco também nessa linha de salientar a maneira como o Hobbes maneja o discurso, né? Então, obrigada, só queria fazer esse comentário também. A Patrícia é a próxima aqui da minha lista de perguntas. O pessoal que tiver alguma outra pergunta também pode levantar a mão, que eu já vou chamando. Patrícia, por favor. Eu queria fazer algumas observações e também queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Olha, eu queria falar que eu gostei bastante também da apresentação do Marcelo e do Fran, né? E para o Fran, eu só queria fazer uma observação. Tem um livro, ele é relativamente recente, ele tem acho que uns 5 anos, né? É um livro de um mexicano chamado Gerardo Ramírez Vidal. Ele é presidente da Associação de Retórica Ibero-Americana, e ele tem um trabalho que eu acho bastante interessante, especializado em retórica antiga, né? Mas ele fez um trabalho recente assim, 5 anos atrás, sobre essa história da retórica, na qual ele fala, e é interessante que ele mostra, né, que a retórica nunca foi abandonada. Nem no... que tem gente que fala, né, desse período do positivismo, nem nesse período a retórica nunca foi abandonada, né? A retórica continua sendo estudada nos cursos de direito, nos cursos de teologia. É uma noção falsa, né, de que a retórica foi abandonada e ela foi retomada recentemente. Na verdade, assim, o Gerardo ele mostra, né, como que sempre, desde a antiguidade, nunca, em nenhum momento, as pessoas pararam de estudar a retórica. E o Marcelo, eu queria fazer uma pergunta, gostei bastante do seu trabalho, né? Se você chegou no Elementos, né, estudar a questão das figuras, né, como o emprego das figuras como da retórica do Aristóteles, né, se você identificou algumas figuras, porque eu, na verdade, assim, quando eu vi, assim, não fiz uma análise tão detalhada quanto a sua, mas, por exemplo, né, eu entendo que o emprego dos paradigmas, né, dos exemplos lá da retórica aristotélica, ela é largamente empregada aí nos elementos, né? Eu queria saber se você chegou a pegar outras figuras que ele utiliza.
Durante a dissertação de mestrado, Patrícia, eu fiz até uma separação em 2 capítulos, né? O uso que Hobbes faz da retórica como objeto, né? Em que momentos ele estabelece críticas e em momentos em que talvez ele até ensaiasse algum tipo de elogio, e o uso da retórica como instrumento. Aqui nessa exposição, eu procurei destacar principalmente, acho que é a questão do estabelecimento do ethos, né? Que eu acho que é um ponto muito interessante, e principalmente essa mudança, né? A passagem da reputação do orador para a reputação da ciência, mas ainda com a manutenção do estabelecimento do ethos. Mas eu acredito que Hobbes ele vai fazer um uso de uma série de elementos de retórica, por exemplo, quando ele faz um escrutínio das diversas formas de poder, das diversas formas de governo e suas formas corrompidas. Ali a gente encontra de tudo, desde os lugares comuns, redescrições, virtudes e vícios como vizinhos, argumentos em um tranque partem, e, enfim. Então, há, nesse trabalho, né, que eu fiz de uma maneira um pouco mais pormenorizada, a busca desses elementos e dessas técnicas, do uso da retórica como instrumento ao longo dos elementos da lei. Né? Eu não sei se eu respondi, mas é isso. Bom, pessoal, a próxima pergunta aqui é do Alan Cardoso. Por gentileza, Alan, se puder abrir o microfone e fazê-lo. Oi, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os trabalhos, aprendi bastante com essa mesa, com esses trabalhos que foram muito bons. Então, para não me alongar muito, minha pergunta é para o Fran. Eu queria só que ele retornasse ao paralelo que ele estabeleceu, como eu acabei perdendo um pouco o fio da meada ali. Obrigado. Meu som está aberto? Está sim, estamos ouvindo e te vendo. Pode. Só antes de responder a pergunta, pela qual eu agradeço, eu gostaria de colocar um elemento para nós que estudamos e tratamos de retórica no pensamento hobbesiano. E aqui eu não quero tomar o partido do Skinner, eu também comungo das críticas que a Patrícia apresenta, que o Marcelo apresenta, mas em um aspecto o Skinner tem razão. Se nós tomarmos a definição de retórica que aparece no Cícero, e eu falo aqui no De Oratore, a retórica aparece lá como um scientia civilis. Essa é a definição de retórica. A ideia da retórica como técnica ou arte de persuasão é, na maioria das vezes, a definição que a tratadística poética ou que os filósofos dão para a retórica. Né? Os retóricos clássicos, como Cícero, eles não se veem assim ao fazer retórica. Né? E nisso está posta também um certo ideal de ciência. Não é? E por que, por exemplo, a retórica seria uma ciência mais abrangente e mais certa do que as ciências, como nós diríamos hoje, da natureza? Esse argumento, por exemplo, vai aparecer no Vico, quando vai escrever A Ciência Nova, que é um autor da passagem do século XVII para o XVIII. Mas há uma coisa que a modernidade perde, que é justamente essa ideia de que a retórica possa ser a ciência política por excelência. Não é que ela possa ser a scientia civilis. E isso, de uma certa maneira, o Skinner aponta bem. Porque, de fato, o Hobbes a abandona no ato fundacional ou no aspecto demonstrativo do que seja a natureza da ciência política. Ali ele não quer fazer retórica, se afasta dos retóricos e deixa isso muito claro. Né? Ou seja, essa posição hobbesiana é uma posição dos pensadores sessentistas, que é a posição de afastar a retórica do ato fundacional ou imputar a retórica a pencha de não científica, não é? De não ciência. Isso vai ficar claro
na disputa entre demonstrar e persuadir. Não é? Então, acho que nesse sentido, o estudo do Skinner também tem sua relevância, mas também comungo das críticas da Patrícia e do Marcelo. Para a pergunta, a relação é a seguinte. Hobbes não cita Maquiavel em nenhum momento. Aliás, como é praxe de todo filósofo, né? Não há uma citação direta sobre Maquiavel, embora é quase que certo, é provável que ele o tenha lido. E a minha hipótese é que, naquele momento da epístola dedicatória, Hobbes não está apenas desmontando o ideal secular da Roma republicana, altiva e livre, que você pode encontrar na tratadística renascentista, por exemplo, de uma maneira geral, mas ele também está desmontando ali a defesa maquiavélica ou maquiaveliana da República, ou a defesa do governo misto, não é? Antes do leitor atentar para essa demonstração que ele vai fazer na obra, ele precisa desconstruir essa imagem, né? Então, se nós pudéssemos fazer uma posição ideal, alguém que lê os discursos sobre a primeira década de Tito Livio e lê aquela passagem, ele, no começo, claramente vai se dar conta de que aquilo, naquele primeiro parágrafo, em síntese, e é por isso que se trata de um movimento retórico, está o desmonte de uma imagem que percorre toda uma obra, que é essa imagem do governo misto e principalmente do povo como guarda da liberdade. Isso é o que o Maquiavel defende claramente no livro 1 dos Discursos. Né? Isso já está apontado no Príncipe, mas vem ressaltado de forma muito eloquente. E a ideia do governo misto, não é? Que para o Hobbes esses governos mistos não fazem nenhum sentido. Né? Um governo misto é, por natureza, um governo degenerado. Né? Então, é nesse sentido o paralelo. Claro que poderíamos ainda aventar mais coisas dessa relação ou de uma comparativa do pensamento hobbesiano e do pensamento de Maquiavel, do ponto de vista da filosofia política. Mas nessa passagem que eu analisei, é essa a hipótese. Obrigado. A Patrícia está com a mão levantada. Nós temos mais 6 minutos, então se a Patrícia ou o Marcelo até quiser comentar, está sendo tratado, fiquem à vontade. Tá. Fique à vontade. É que, na verdade, eu ia fazer um comentário sobre esse comentário do Fran, mas se o Marcelo quiser responder alguma coisa, eu me retiro, então, e eu falo com o Fran depois. Não sei se o Marcelo quer finalizar alguma coisa. Não. Pode ficar à vontade, Patrícia. Tá Nada bom. mais a acrescentar. Obrigada, Marcelo. Então, na verdade, eu ia só fazer um comentário, né? Esse último comentário do Fran, né? Que eu acho assim que o Skinner, Fran, ele, inclusive, eu criticaria até essa questão do abandono, essa noção, né? Que o Hobbes não faz mais essa esquente aqui, né? Porque, veja, assim, a própria noção essa passagem, né, do estado de natureza para o estado civil está lá no da invenção do Cícero. E o Cícero fala, né, quando que surge a eloquência? Quando um homem reuniu um monte de homens selvagens que estão esparsos nos campos, onde não se via, não havia leis, não havia segurança, as pessoas não sabiam quem eram seus filhos, não havia sucessão de herança, enfim. E aí o Cícero fala, no exato momento quando surge a eloquência, surge também a primeira urbis. Então, essa noção, eu acho que o Hobbes está tão impregnado, a filosofia hobbesiana ela é tão impregnada do conteúdo mesmo, né, da arte da eloquência, que eu acho que o Skinner ele não percebe essas coisas, né? No Vico ele é muito escancarado, porque o Vico vai
utilizar, inclusive, expressões, né, da retórica para os seus conceitos políticos. Mas no Hobbes, assim, ela está camuflada, é verdade, mas ela está lá, né? Em todas as passagens, eu acho que da filosofia hobbesiana, a gente pode encontrar aí essas ideias, né, da arte retórica, que o Aristóteles, né, é o primeiro a dizer, né, a arte da retórica, ela se cobre, né, com a capa da política, né, que são coisas que são tão juntas que é difícil, né, separar. A tradição, eu acho que a tradição republicana, né, ela está muito ligada a essa questão da arte retórica, porque é um pouco a essência também da democracia, né? A democracia que, desde os antigos, o regime democrático é muito marcado pela questão dos demagogos, né? E pela grande influência da arte da retórica. Aí não sei se dá tempo do Fran comentar também o meu comentário. Obrigada. Bom, nós temos 2 minutos ainda, se o Fran quiser comentar, e aí nós nos encaminhamos para o final. O comentário excederia esse tempo e eu posso manter o diálogo com a Patrícia em outro momento, tá bom? Não vou comentar agora, Leonardo. Tá certo, então obrigado ao Fran, ao Marcelo e à Patrícia pela apresentação, pela mesa 12 aí, né? E é isso, acho que podemos encerrar, então, as apresentações por hoje. Voltamos amanhã. Até mais, pessoal. Obrigado aí por todos.